o grau de número 148. É isso? Hoje, excepcionalmente transmitindo pelo Facebook. Não se apavore se você não tem como assistir. Você assistirá no gravado, não vai perder. Nós vamos para o capítulo 8 de Matiarro, e essa é a terceira parte, Matiarro 3, da septologia sobre a vida de Jesus, o documentário da vida de Jesus como você nunca viu. Capítulo 8, depois dos grandes finales, de grandes revelares que vocês tiveram ontem, no grau anterior. Que coisa extraordinária. Até hoje, em 6 anos, tudo que eu falei foi o que Jesus disse. Deixa eu falar uma coisa na abertura. Vocês sabem que tem muita gente que odeia Paulo até hoje, né? Inclusive fizeram uma entrevista comigo numa revista, vocês sabem, que tem muitos lá dentro, teólogos, que odeiam o trabalho de Paulo. Por quê? Porque não compreendem ele. Acham que Paulo falou só dele mesmo. E sempre acharam que ele era uma pessoa que tinha alguma outra motivação. Não, Paulo é muito inteligente, muito sábio. Olha o passado dele, olha quem ele foi. Ele foi doutor da Bíblia. Ele foi um assassino, ele foi isso. Não, ele está aqui dentro, ele está infiltrado. Para quem ele trabalha? Pois Paulo deu a vida dele por aquilo, e ainda assim tinha gente que não entendia. Ainda assim tem gente que não entende Paulo até hoje. Quando, na verdade, Paulo só falava o que Cristo falou em suas palavras em seu tempo para os gentios, que foi sua missão. Cristo pregou a casa de Israel, ele pregou a casa dos gentios. Paulo só falou o que Christus Rex Donum falou. Você entende? E hoje, tudo que eu falei nesses 6 anos, eu sofro a mesma coisa. Eu acredito que outros que realmente têm chamamento também sofrem. Se eles têm, eu sei que tenho, porque isso é febril diante de mim, dentro de mim, todo dia. E eu sofro porque sou incompreendido como Paulo foi. Mas também sou amado como Paulo foi. Quando, na verdade, tanto Paulo quanto eu, imitadores dele, a mente dele, a cabeça dele, as palavras dele, simplesmente para outra missão, em outro tempo. Só isso. Mas essas 4 septologias, 28 graus históricos extraordinários, que muitos nunca esperavam, como vocês nunca viram, apresenta o Mashiach de uma forma que vocês nunca viram. E aqueles que não me compreendiam agora precisam compreender. São obrigados. Porque não falo de mim. Porque agora eles entendem que falo do nosso Supremo Mestre. Eu tinha que fazer essa abertura. Vamos lá. E descendo ele, no capítulo 8 diz, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Mesmo confrontando eles com a verdade, o seguiam, pensando nos milagres. Não é assim? Que poderia fazer. A priori, eles estavam atrás do que Jesus poderia fazer para eles. E na libertação do jugo, falaremos sobre isso mais adiante, do jugo da lei. E quando lemos lei, lemos Bíblia. O deserto de 40 dias representou a preparação da alma,
através da meditação e silêncio, para vencer o seu ego e cumprir sua árdua missão de 1260 dias. O texto do capítulo 8 de Matiarro já abre dizendo que ele desceu do monte. O monte representa o silêncio e automeditação diária, de onde tiramos forças para enfrentar os homens maus e cumprir nossa missão. Então eu quero que você escreva aí no chat do Facebook e depois vá lá no vídeo gravado e escreva de novo no YouTube. Escreva assim: o deserto, 40 dias, deserto, 40 dias, é para vencer todo o crivo, para cumprir toda a missão. O monte é todo dia. Jesus ia para o monte quase todo dia. Ele ia orar? Não. Ele ia desejar? Sim e não. Orar? Sim e não. Então o que ele ia fazer lá? Meditar. Encontrar forças dentro de si mesmo para, ao descer preparado, subia para se preparar e descia preparado para enfrentar os dias maus. Basta cada dia o seu mal e os homens maus, porque quem torna o dia mau não é o próprio dia, mas sim os homens. Então, o deserto representa isso. O início, quando nos preparamos para enfrentar tudo que virá. Já o monte não. Eu passei por um deserto que não foi preparação para os 6 anos. Apenas. Foi para a minha vida toda. Eu me lembro de anos e anos de sofrimento e questionamento do meu eu. Nas grandes indagações do delta, de onde vim, para onde vou. Lembra? Agora o monte, todo dia eu vou para o monte. Vocês vão para o monte? Todo dia eu subo no monte. Eu preciso, para cumprir a minha missão e vencer cada dia, eu preciso de meditação e de silêncio. Jesus se afastava. Imagina ele todo dia com multidões e multidões e conhecendo os desejos, intenções e motivações, como foi seu primeiro ensino. Conhecendo o que havia no coração de cada ser humano que ladeava ele. Ele precisava se isolar. Eu falo isso para muita gente, o pessoal não entende. Mas, porque você mora sozinho? Porque você fica sozinho? Você devia estar... Eles não entendem. Eu preciso do monte. Monte pode ser em qualquer lugar, ele representa o silêncio. Quem lembra do vídeo Sábio 3S, grande grau? O Sábio 3S. Eu fiz 2 vídeos graus sobre isso, se alguém puder colar aí para que todos possam assistir. Jesus está ensinando que se você quer vencer o crivo, precisará de um bom tempo no deserto. E todos os dias nos montes. Escreva aí, um bom tempo no deserto. E todos os dias nos montes. Aí quando eu fiz o grau 3S, sábio 3S, sabe o que eles dizem? O que as pessoas falam para mim, vocês sabem? Por que você fica criando coisa? E lá vem o papagaiar da ignobilidade profanada. Evangelho é simples. Não cria coisa. Não é isso, cidadão. Simples de orgânico. Simples é o que eu estou fazendo aqui, ó. O anúncio, evangelium, o anúncio do reino é orgânico, é puro, é sem adulteração, é o que é, doa quem doer. É isso. Mas então veja, eu falei alguma coisa de mim quando eu disse que o sábio é sensível, que o sábio é sensato? Não. Ele estava todos os dias nos montes. Por quê? Para estar em paz consigo mesmo, para vencer o seu eu, para dar exemplo aos seus discípulos.
Matiô narra que ele, ao descer do monte, após refletir sobre como foi seu primeiro ensino, escreva aí, reflexão do seu primeiro ensino. Eu faço isso todo dia. Quando termina o ensino aqui, o encontro, a reunião, eu reflito sobre como foi. Onde faltou? E ele estava refletindo o seu primeiro ensino. Veio um leproso e interrompeu sua reflexão. Mal desceu ele do monte, um leproso o adora e encanta o mestre. Vamos ver como? Com elegância e humildade, ele toca o coração do mestre. Porque ele diz, abre aspas, se quiseres, podes me tornar limpo. Veja, é um misto de fé e elegância. É isso que os professores esperam dos alunos. Quem é professor aí? Ana Jungs, quem mais? Quantas professoras tem no EC? A Débora. Como é que um professor faz? Ele espera dos seus alunos, seja de qualquer nível, grau, em qualquer lugar, curso. Um mestre. E aqui no programa eu espero das pessoas elegância. Eu não espero que concordem com o dono da verdade. Jesus não esperava isso. Jesus esperava respeito, gratidão, elegância, nobreza na fala, no comportamento. Eu posso discordar totalmente, mas eu quero tomar um café com você, porque reconheço que você é um mestre. Pode ser um mestre do que eu ainda não entendo, do que eu ainda não concordo, mas eu reconheço. Qualquer outro tipo de atitude arrogante, Jesus abatia, resistia. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente evoluiu e passa a ser como Jesus é, nós somos assim, eu sou assim no ex. Mas ele corta, ele tira, ele é o líder. Não. É que nós, como professores que nos doamos, nós esperamos das pessoas a atitude desse leproso. Olha que coisa boa, descer da sua reflexão. Ele deu o seu primeiro ensino, subiu ao monte. Quando ele desceu da solidão, do silêncio, da reflexão, ele tem a graça de encontrar um leproso que diz, se quiseres, podes me tornar limpo. Por quê? Porque você vê aqui o reconhecimento e gratidão. Escreva aí, reconhecimento e gratidão. Este é o delta que encanta o Criador. Ele ficou tão feliz com aquele homem que disse, eu quero, seja curado. Olha que lindo, se quiseres. Absolutamente ao inverso do que todo o caminho largo da religião faz hoje. Determinando, pedindo, se sacrificando, implorando, reclamando. Cadê a minha cura? Há quanto tempo eu peço? Eu clamo. Ó Senhor! E hipocritamente muitas vezes dizem, faça a tua vontade, o que é uma mentira, porque Deus lê coração e não lê lábios. Mas esse homem, se quiseres, se quiser. E então, se quiseres, podes. Ah, que coisa mais linda. Isso foi um reconhecimento tão grande. Ele ficou tão feliz que ele disse, eu quero. Seja curado. Jesus diz então para que ele não conte o testemunho, ele fica livre da lepra, mas que ele vá até o pastor e o padre, se apresente e cumpra o que diz ainda na Bíblia,
porque ainda era Velho Testamento, dando a oferta de gratidão, como dizia a Bíblia. A Bíblia que eles seguiam naquela época ainda era uma Bíblia de 1500 anos de Moisés, que dizia: quando você receber algum milagre, vá até o sacerdote e entregue a sua oferta de gratidão. E Jesus, para cumprir a Bíblia, a fim de não ser incriminado por eles, porque ele ainda está vigente debaixo daquela lei maldita, que aponta para ele que ele iria alterar, ele diz: vá lá, vai no sacerdote e vai cumprir a Bíblia, dá a oferta de gratidão. Por quê? Porque Jesus está aqui respeitando um outro delta. Número 1, o tempo, que ainda é velho testamentário. 2, o cumprimento da lei por hora. 3, mantendo sua missão em segurança. Por quê? Ele sabia que João Batista deu um ensino e estava na cadeia, preso. Ele precisava concluir sua missão. Ele só estava começando, não podia cometer muitos erros. Ele sabia que a fama dele crescia, ele tinha que conter os sacerdotes. Depois, o nosso supremo rabi entra em Cafarnaum, quando um chefe da guarda diz: Senhor, tenho um funcionário que está paralítico e atormentado. Jesus responde: irei até lá, dar-lhe-ei saúde. Mas o chefe da guarda, eu quero que você escreva aí, um centurião comandava 100 homens. Ele era o 6º da escala militar, a 6ª categoria, patamar da patente militar. Este homem, que comandava pelo menos 100 soldados, estava preocupado com um. Nós veremos na frente a parábola, a metáfora do bom pastor: 100 ovelhas que vai atrás de uma. Sabe por que o Senhor se encantou tanto com este homem? Revelare. Porque este homem era, assim como ele, um bom pastor. Escreva aí! Você sabe o que é um pai de família, um chefe, um patrão, um líder, um empresário, um militar que tem 100 soldados ao seu comando e ele se preocupa com um servo? Ele é o pastor que deixou 99. Ai, 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 que coisa mais linda. Diga aí, ó, Jesus, escreva, está num dia muito feliz, porque ele termina o seu primeiro ensino e ele vê que foi bom. Ele desce do monte, ele encontra um leproso sincero que deixa ele feliz. E depois ele está saindo no caminho e encontra agora um centurião, um chefe da guarda, que o deixa ainda mais feliz. Esse dia está lindo para Jesus. Esse dia está realmente prazeroso, satisfatório. Ele responde: Senhor, mesmo sendo eu uma autoridade com muitos soldados, não sou digno de que entre em minha casa. Mas se disser uma palavra, o meu funcionário ficará são. Que lindo. Já falamos sobre isso em outros graus. A fé que opera, que trabalha por amor, é a fé perfeita. E é a fé que estava na vida desse pastor. Você entende? Esse é o pastor. O pastor de 100 soldados. Este é o verdadeiro. Quantos de vocês fazem isso na vida? O Senhor se agrada quando a gente tem milhares debaixo de nós e nós deixamos esses milhares ou centenas, às vezes, só para cuidar de alguém que precisa de nós, que mais precisa de nós.
Jesus aproveita para enviar uma mensagem aos líderes religiosos. Se ele está feliz, eu imagino, posso entendê-lo, o quanto que ele está preparado para enfrentar o sistema de novo. E ele diz aos líderes, o destinatário é quem? Líderes religiosos. Olha que coisa mais linda. Olha o que ele diz. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. O Ocidente fala de você. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas no reino. Ah, quem é que pode entender isso aqui? Lembra que eu disse a vocês que a Bíblia dava para eles a arrogância de que eles estavam salvos e de que todos os pagãos estavam condenados, os hereges, e que eles que estavam salvos com a Bíblia sentariam no reino com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Elias. Sabe o que Jesus vai fazer em 1260 dias? Vai mostrar que Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver muitas vezes isso. Nós temos 28 graus pela frente. E Moisés e Elias não estão do lado deles, mas estão do lado da verdadeira Bíblia, a verdadeira lei, Jesus Cristo. Vocês vão ver que Jesus está dizendo: a soberba do coração de vocês lhe diz que vocês sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu vos digo que não. Filhos de Abraão suscitam-se até das pedras. Vocês lembram que Jesus disse isso? Até das pedras podem sair filhos de Abraão. João Batista falou isso, Jesus falou isso. E agora ele diz: do Oriente e do Ocidente virão filhos de Abraão como a areia da praia. E aqueles que eram para entrar no reino serão lançados nas trevas exteriores. Que coisa mais linda. Sabe por que ele falou isso? Porque enquanto ele atendia o leproso e depois o chefe da guarda, os religiosos estavam de olho nele. Ele tinha pregado o primeiro ensino. Desceu do monte, eles estavam cuidando dos passos dele. Tinha espiões por toda parte. Assim que ele fez a primeira multidão, tinham espiões em todo lugar. O primo dele já estava preso e ele estava desesperado. Eles estavam desesperados, melhor dizendo, porque precisavam incriminá-lo o mais depressa possível. E Jesus, vendo os destinatários e espiões perto dele, aproveitou para dizer isso. E se referir àquele centurião como um dos filhos de Abraão que sentariam com ele no reino. E não eles. E não eles. Eles iriam para as trevas exteriores. E ao dizer isso, então o servo do centurião ficou curado. Que coisa mais linda. A sogra de Pedro também, nesse mesmo dia, está febril. Jesus encosta a mão em sua fronte, sem dizer nada, sem gritar nada. Nada. Só encosta a mão na fronte dela e restaura a sua saúde. De tarde expulsou espíritos malignos e curou todos, diz Matiarro, todos
os que estavam enfermos perto dele. Tudo isso para cumprir a Bíblia, registra Matiarro. E o que é que a Bíblia, a lei aponta? Lá em Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quem é a lei? Eles não enxergavam. Eles tinham ela nos braços, na voz, na língua para condenar os outros, mas a lei estava diante deles em carne, cumprindo sinais e maravilhas, porque a lei escrita de Isaías dizia que ele faria isso. Não é assim? Então, um teólogo, mestre da lei, se aproxima e diz: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Muitos de vocês vão dizer: que lindas palavras, esse mestre reconheceu. Mas Jesus leu o quê? Delta, desejos, intenções e motivações. E o que é que Jesus responde para ele? Jesus replica: as raposas e aves têm casa, mas eu não tenho. A minha casa é emprestada, eu não a comprei, como disseram por aí. Como dizem mentirosamente, insistentemente, em todos os lugares que o diabo fala. Jesus não tinha nada. Vocês verão que entrava muito dinheiro, mas ele usava da melhor forma possível. Nunca para ele. Vocês estão vendo? Ele não tinha casa. O que ele quis dizer aquele mestre? A lei, a sinagoga, o poder religioso te deu luxo, conforto. Você realmente quer me seguir? Ou você só está emocionado? Porque me seguir é sofrer. Eu não tenho luxo, eu não tenho conforto. A Escritura não registra o que aquele homem pensou ou fez, mas essa foi a resposta que Jesus deu para ele, porque leu seu coração. Foram pelo mar, onde Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Jesus diz para eles: já fizemos a nossa parte aqui. Pedro, você que é experiente no barquinho, coloca a gente aí, atravessa do outro lado. Vamos para o outro lado, lá para Gadara. E no meio do caminho, Jesus está cansado e Jesus dorme. Por que ele fez isso? Para dar uma lição aos seus discípulos, que vocês sabem, ele acorda e acalma o mar furioso. Quando eles chegam do outro lado em terra firme, saem ao encontro deles 2 endemoninhados vindo dos sepulcros arrebentar as correntes. Eu já lhes ensinei em graus anteriores que quando é endemoninhado, a força é descomunal. Arrebentaram as correntes, moravam em sepulcros. Isso aqui é o verdadeiro endemoniado, não é aquele que come muito bem, se veste muito bem, vive muito bem e vai por aí cair. Não, uma pessoa endemoniada, ela se isola, ela faz coisas que um homem não faz, ou jamais faria na sua naturalidade. Então Jesus expulsa a legião de espíritos malignos, que são os espíritos do dilúvio. Quem lembra dos ensinos sobre 72 gênios, demônios ou doenças mentais, tantos graus que eu já ensinei. Acontece que os espíritos pedem permissão para entrar numa vara de porcos, de milhares de porcos.
E Jesus permite que eles caiam no mar. Note que eles tinham acabado de chegar, tinham acabado de descer em terra firme. Então Jesus diz, sim, eu dou autorização, vocês podem entrar nos porcos. Mas ao entrarem nos porcos, se precipitaram na água e morreram afogados. Os produtores suínos foram à cidade de Gadara e região e contaram tudo o que aconteceu. Aquele tal Jesus Cristo, o Rabi, e seus discípulos, mal chegaram aqui na nossa cidade e já me deram prejuízo. Olha só. Por terem falado a toda a cidade o prejuízo que causaram, então toda a cidade se uniu e pediram para que Jesus saísse da cidade, para não lhes causar mais prejuízo. Quem pode entender isso? Eles atravessaram, teve uma grande lição para os discípulos, a fé. O poder dele, a manifestação de que ele é o Messias, mas não é a fé, é a fé dos discípulos nele. Porque eles disseram, quem é esse que acalma o vento e o mar? Porque do outro lado nada fez. Vieram os endemoniados que foram libertos, o outro evangelista vai dizer, não agora, quando a gente chegar lá a gente vai estudar a sequência da história que Matiarro não contou. Mas o fato é que Jesus nem pôde chegar na cidade. Porque a cidade toda estava ciente de que ele deu prejuízo. Você entende? Então eles voltam. E então chegamos no capítulo 9. Jesus é obrigado a deixar a cidade de novo para o outro lado, onde ele cura um paralítico. E sabendo que os líderes da Bíblia estão ali, eu quero que você escreva aí no chat. Escreva assim, sabendo que os líderes da Bíblia estão ali, Jesus provoca. Você percebe o domínio que Jesus tem da sua missão? Quando ele vê que a fama dele está crescendo muito, ele diz, não conte a ninguém. Vão lá cumprir a Bíblia. Vão agradar os sacerdotes para despistar, coluna de fumaça. Mas quando ele vê que já está na hora de novamente enfrentá-los, então ele os enfrenta e os enfurece. Porque ele precisa mostrar a que veio. Olha só, que ousadia. Olha o que ele diz. Perdoados estão todos os teus pecados. Um paralítico. Ele diz, levanta e anda, mas ao notar que os mestres da Bíblia estão ali, ele continua, perdoados estão os seus pecados. Como rabi, como mestre da Bíblia, ele sabia que isso era uma blasfêmia. Aos olhos de quem não enxergava, de quem não tinha lume. Justo. É bem isso que aconteceu. Os mestres da Bíblia disseram, blasfemador, blasfêmia, revelare. Jesus, conhecendo os seus desejos e intenções, disse, porque vocês têm diabo nos vossos corações, eu tenho o poder de perdoar os pecados. Jesus vê Mateus trabalhando e o chama. Matiarro está narrando o dia precioso que Jesus o chamou para trabalhar. Jesus vai para uma casa emprestada e sentam com ele na mesa pessoas desprezadas
pelos religiosos. Escreva aí: pessoas desprezadas pelos religiosos. Vendo isso, disseram aos discípulos: quem disse? Olha como eles são astutos. Os mestres da Bíblia se aproximam do mestre, mas não têm coragem de falar com ele. Eles querem fazer com que os discípulos respondam e caiam. Eles querem derrubar quem está à volta do mestre. Então eles chamam os discípulos à parte e dizem: por que o mestre de vocês está tendo comunhão, sentando à mesa, comendo e bebendo com desobedientes à Bíblia? Jesus, sabendo o que eles falavam, e aí está uma grande vantagem de ser Jesus, né? Sabendo o que eles falavam porta afora, disse para que eles ouvissem, replicando: vocês religiosos não precisam de médico. E agora você pode entender em que contexto isto está. Vocês religiosos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Revelare. Jesus Cristo diz em seguida: vão evoluir. Ele fala para os bíblias: vão evoluir e aprendam o significado de quero misericórdia. Córdia, coração de 4 cavidades em miséria, destruindo seu ego e pensando no próximo e não religião. Quero amor e não dogma. Quero amor e não lei. Quero amor e não religião. Vão evoluir e vão aprender o que significa amor e não religião. Sabe o que ele está fazendo? Ele está citando Isaías 58. Ele está citando Amós. Ele está citando toda a própria lei que eles defendiam, que dizia: eu quero rios de integridade, de caráter. Eu não quero reuniões solenes. Eu não quero sacrifício, liturgias e dogmas. Se querem fazer, façam. Mas o que conta para mim é amor. Sabe o que ele está dizendo aos mestres da lei? Vão evoluir e entender o que vocês tanto leem, estudam e defendem para atacar os outros. Vocês usam isso como instrumento de ódio. Mas a lei fala sobre mim. Ela é instrumento de amor. Ai! Jesus então ironiza-os. Escreva aí: Jesus ironiza. Lembra do meu vídeo que eu disse: eu sou Bahá'í, eu sou. Por que ironia? Porque se alguém fala uma ignorância, a única coisa que você pode fazer, se ele tem um coração soberbo, é ironizá-lo. A ironia é a linguagem que nos dá força de vencer a ignorância. Jesus estava sentado em paz, feliz com o que aconteceu, com o mar que se acalmou, com os endemoniados que foram libertos, com o centurião que alegrou o coração dele, com o leproso que alegrou o coração dele. Aí sentado com os discípulos, conhecendo Mateus, tomando um bom vinho. Lá vem eles na casa deles, na mesa deles, tirar a paz.
E tirar a paz com o quê? Com a Bíblia. É ou não é motivo de ironizar gente assim? Que vem tirar a nossa paz em nome de Deus. Então ele ironiza e diz: eu não vim para os santos, mas eu vim para aqueles que querem perdão, que reconhecem que precisam de mim. Aleluia. Louvai. Em seguida, dizendo aos discípulos de João, que estavam também ali, João preso, e os discípulos do seu primo escutam dele uma metáfora sobre a sua presença, dizendo que aqueles 1260 dias eram tempos do velho. Ele falou sobre a roupa velha remendada e os odres velhos, aproveitando que na mesa tinha odre, aproveitando que na mesa tinha vinho. E então ele diz que assim que o esposo fosse retirado, isto é, ele, que se cumprisse o velho, então viriam a roupa nova, os odres novos e os vinhos novos. Quantos que não entendem isso? Uma autoridade chega ali e clama por sua filha que acabou de morrer. Mas indo Jesus com os discípulos no meio do caminho, antes de chegar na casa da autoridade, uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade terrível no seu sangue, propõe a cura em seu desejo. Escreva aí, aquela mulher propôs a própria fórmula da cura em seu coração como desejo. Ela colocou no coração, escreva aí, abre aspas, se eu apenas tocar, serei curada. Jesus, sabendo disso, está uma grande multidão acompanhando ele, dificultando chegar à casa da autoridade. Ele para, ele se volta, ele vê que alguém o tocou, mas ele já sabia que ela se arrastava, e ele encosta nela e diz: filha, a tua fé te salvou. Aí quando eu fiz os vídeos de princípios metafísicos, que Deus não interfere, que é a tua fé que salva, que é você que põe o desejo e alcança a linha imaginária, o Akel está pregando heresia. Quem está curando aqui é a fé dela. Ela propôs no seu coração, se eu apenas tocar, seja conforme a tua fé. Chegando na casa da autoridade em seguida, Jesus devolve a vida da menina. Ele nunca tinha feito isso. Ele já tinha feito todo tipo de sinais, mas nunca restaurado a vida de alguém. Ele disse: a menina apenas dorme. Tinham instrumentistas e uma multidão toda apavorada, gritando. Ele disse: peça para todos se acalmarem. Ela só dorme. Os religiosos, ouvindo isso, riram. Então a notícia espalha por todo o país. Embora Jesus não quisesse que falassem, toda a nação ficou sabendo que alguém voltou dos mortos.
Ao sair dali, 2 cegos dizem: olhe para nós, filho de Davi. Vê se isso não comove o coração do Supremo Mestre. Enquanto aqueles religiosos todos não o reconheciam como Machia, diante de tantas maravilhas, aqueles que sofriam reconheciam. E esses 2 reconhecem ao ponto de dizer: ó filho de Davi, apenas olhe para nós. O Criador ama quando você diz apenas, quando você coloca um desejo no seu coração, estabelecendo o quanto ele é grande. O quanto ela é grande, o quanto não exige sacrifícios como mentem os religiosos. Não exige sacrifício. Se o Senhor disser uma palavra: se eu apenas tocar, se tu quiseres. E agora essa mulher diz, esses 2 cegos, melhor dizendo: olhe para nós. Olha, isso sim é reconhecer o seu poder. Quem faz campanhas e campanhas e sacrifícios e votos e dízimos e velas e vai atrás e acende isso e faz aquilo e pega sangue, faz isso e faz... não está reconhecendo o poder dele. Isso tudo é vão. E só serve para o delta inferior trabalhar o mal. Mas para que ele, a luz, trabalhe, é necessário tamanha fé de reconhecer o seu poder no desejo que eclode no coração, dizendo: se apenas. Não é muito, é pouco. Quanto menos, melhor. E aí você vê que todas essas denominações estão todas erradas, porque eles acham que por muito falar, por muito fazer, eles tocam nas linhas imaginárias das trevas e não da luz. Porque o Criador, ele quer ouvir isso aqui, ó. Olhe para nós. Isso sim é reconhecer a grandeza dele. Se tu quiseres, se apenas basta uma palavra. É absolutamente o contrário do que eles ensinam por aí. Então Jesus se volta para eles, toca nos olhos deles e diz: seja exatamente conforme a sua fé. Quem curou eles? A fé deles. O que é Deus para você? O que é o Machia para você? Quem é o Salvador para você? Jesus os chama no canto e com medo, porque ele tinha acabado de devolver a vida para uma jovem e de uma autoridade conhecida. Ele sabia que aquilo ia incitar muito a fúria dos religiosos. E ele, com receio disso, disse para o cego, fazendo a parte dele, chamou os 2 cegos e disse: olha, dessa vez eu vou pedir para vocês não irem aos sacerdotes. Agora eu quero que vocês fiquem quietos. Não divulguem. Mas a Escritura diz por Matiarro que eles não obedeceram. Não aguentaram a alegria, o êxtase de estarem vendo, enxergando. E divulgaram a toda a cidade. Trouxeram então um homem perturbado, Jesus expulsa o espírito maligno. E a multidão disse: nunca vimos isso antes. Os líderes religiosos, com grande ciúme e inveja, vendo a reação, resolveram enfrentar-lhe publicamente. Escreva aí. Os líderes dos templos das sinagogas resolveram enfrentar-lhe publicamente. Eu vou te ensinar. Eu disse há pouco que ele estava numa casa com os discípulos quando ele foi enfrentado indiretamente. Eles chamaram os discípulos no cantinho e tentaram jogar os discípulos contra ele.
E ele, escutando, chama e repreende-os. Mas aquilo foi interno, entre eles numa casa. Agora, que a multidão toda está ensandecida, dizendo: nunca vimos nada igual ao que ele faz. Até a vida ele devolve. Então, pela primeira vez, os líderes da Bíblia resolvem enfrentar ele publicamente. Vamos ver o que deu? Vamos ver o que aconteceu? É a primeira vez que os pastores e padres, ou seja lá quem for, lhe enfrentam diante de uma multidão. Eles gritaram: ei! Escutem! Ele expulsa os demônios porque possui o chefe dos demônios, Lúcifer. Jesus sabia o tamanho da inveja que estava nascendo e que os dias dele precisavam sofrer uma alteração. Se ele continuasse naquela proporção, naquela intensidade, ele ia ter problemas graves. Então ele não responde eles ainda. Pelo menos Matiarro não diz o que ele falou. E provavelmente não disse nada. Mas veja a acusação dos líderes da Bíblia. Ele é satanista. Ele expulsa demônios porque ele tem o demônio. Você entende? Sempre foi assim, não é? Pela primeira vez, Jesus entra nas sinagogas. Eu já vos ensinei que eram 400 sinagogas naqueles dias, uma em cada esquina, como dizem os historiadores. E anuncia a eles o reino, fazendo sinais para tirá-los daquele sistema. Jesus percebe que o povo age como ovelhas sem pastor. E então diz aos discípulos: multidões precisando de ajuda e poucos para os ajudar. Quem lembra? A seara é grande, 400 sinagogas, muitos sacerdotes, príncipes de sinagogas, escribas e centenas de rabis, mas só ele ajudava o povo. Foi então que Jesus teve a sua próxima missão. Vem então Matiarro 10, que é o primeiro ensino dele interno, só para os discípulos, porque ele vê que as multidões estão crescendo e já está na hora de ter 72 homens preparados, assim como ele, para atenderem aquele povo, porque os escribas não atendiam. Os líderes da Bíblia sabiam condenar, mas resolver os problemas do povo, não. Ouça! Eu vou até o 10 só e não o 11 por conta do horário. Matiarro 10. Jesus, vendo que as multidões aumentavam, chamou 12 discípulos. No texto correlato diz 72. E disse, vocês sabem que esse 72 tem muito significado. Já ensinei vocês nos graus anteriores. E disse, vocês farão o que eu faço. Revelare. Traduzindo, deu-lhes autoridade
Escreva aí. Jesus deu autoridade. Se você perguntar para um rabi honesto, um rabi que não é messiânico, que não acredita em Jesus como Messias, ele vai dizer que autoridade na Bíblia, no Tanar, significa conceder autorização e não poder. É autorização. Até poeticamente seria dar poder, mas é um poder dado, que será cobrado. É poder, autorização, procuração de falar em nome de alguém. Agora, se você perguntar para um mestre da etimologia, um erudito de fato da escritura, honesto, ele vai dizer que já no Brit Hadashah, no Novo Testamento, ou todo o compêndio de Bíblia, o Corão, Torá, tanto faz, autoridade também, ele vai confirmar, é uma autorização. Eu estou dando ênfase nisso porque é uma das coisas mais equivocadas que eles usam por aí. Vamos ensiná-los? Vamos ensiná-los? Traduziram, deu-lhes autoridade como se fosse algo místico. Mas foi apenas uma autorização para eles o ajudarem, falarem em nome dele, ajudarem a cuidar das multidões. Primeiro, vocês não irão aos não-judeus, nem aos samaritanos, para cumprir a Bíblia, a lei, que diz que primeiro eu iria às ovelhas perdidas da casa de Israel, dos que seguiam a lei, a Bíblia. Então ele disse, anunciem o reino, ajudem o povo, resolvendo seus males, revelare, segundo a fé deles. Quem entendeu aí? Não foi isso que eu ensinei há pouco a vocês? Que Jesus escutava alguém dizer, se quiseres, se eu tocar, seja conforme a tua fé. Os discípulos que ele estava dando autorização para falar em nome dele fariam a mesma coisa. Não produziriam, artificializariam sinais. Não possuem nenhum poder místico do Espírito Santo. Mas se as pessoas com problemas se aproximassem deles, eles estavam lá, em missão. Mas se aproximassem deles, com fé, então que eles apenas dessem o decreto, efetivassem dizendo, seja conforme a tua fé. Como distorceram hoje, né? Vocês estão recebendo autorização para falar em meu nome e fazerem o que eu faço de graça. Então também de graça fazei. É isso que o texto original está dizendo. Eu estou dando uma autorização para falar em meu nome sem cobrar nada. E vocês farão a mesma coisa de graça. Revelare, aguça sua audição. Não tenham ouro, prata, nem sequer o cobre nas vossas carteiras. Isso aqui é original. E nem levem bolsa. Aí ele diz, como está escrito no Tanar, vocês terão direito a se sustentar apenas.
Os que trabalham anunciando o reino, assim como os levitas, merecem comer, se vestir e dormir. E não o obreiro é digno do seu salário pagamento. Até poderia ser, se as pessoas soubessem o que é salário e o que é obreiro dentro do contexto. Agora note, esta missão de Mateus 10 já se cumpriu. Qual era essa missão? Era este ide, o primeiro ide, escreva aí, o primeiro ide, eu já ensinei isso em graus anteriores, para aqueles dias. Não é para sair de 2 em 2, testemunho de Jeová, Mórmon, e o que fazem até hoje na evangelização, porque não entendem a Bíblia. Não enxergam. Era para eles fazerem isso, e a gente já vai ver no decorrer do texto. O segundo ide também já aconteceu, Colossenses 1, até 70 depois de Cristo. E onde estamos então? Estamos aguardando o reino. Nosso ir agora é ir e fazer o bem, ir e evoluir. Mas vamos lá. A primeira coisa que vão fazer quando chegar numa cidade é saber quem ali é uma pessoa honrada. Aí eu pergunto, quem obedece isso? Se fosse para fazer, se fosse para pelo menos ter a capacidade de pegar a essência. E a essência é válida. E a essência está dizendo, primeiro chegar numa cidade e procurar uma pessoa, uma família honrada. E depois que achar uma família honrada, vão se hospedar na casa desta família honrada. E vão ficar na casa dela até cumprir sua missão. Em todas as casas que vocês forem recebidos, cumprimentem. Revelarem. Se perceberem que é uma família de bem, somente então deseja a eles a paz. Chegar na cidade, procurar uma família honrada, se hospedar na casa deles até cumprir todo o anúncio, até que toda a cidade seja notificada do anúncio do reino, de que um rei está ali, o rei é Jesus, de que o reino vai chegar e que está se cumprindo a lei, a Bíblia. Essa era a missão deles, ir de aldeia a aldeia, a cidade dizendo, o rei está lá, o rei vai vir aqui, daqui a pouco o rei vem, eu sou discípulo dele, eu estou dizendo para vocês, o rei está vindo, e ele faz maravilhas, ele tem feito os cegos enxergarem, ele deu a vida a uma menina, que havia morrido. Entenderam? Ele enche aqueles discípulos de fé. Agora você pode entender o porquê que ele acalmou o mar diante deles? Para que eles se enchessem de fé nele. Primeiro os discípulos têm que acreditar no seu mestre. Depois que os discípulos acreditam no seu mestre, eles estão preparados para enfrentar os grandes males que os aguardam. Porque eles seriam confrontados. Então primeiro você chega numa cidade, procura uma casa honrada, vai nessa casa até que cumpra todo o anúncio, que é Evangelium. E se essa família, nos dias que você ficar lá, você vai ver, se essa família é do bem, então você dá a paz. Mas se a família é do mal, a paz volta para ti. Absolutamente ao contrário de que todos os religiosos fazem hoje. Nem para seguir a Bíblia errado, no tempo errado, da forma errada, eles conseguem. Eles fazem. Nem para seguir da forma certa ou errado, fora do tempo. Nem isso. Está tudo errado. Sempre esteve. Nos lugares que não quiserem receber vocês, nem ouvir o que vocês têm a dizer, porque pelo menos ouvir, se não podem receber, saiam da cidade, da casa, da família e limpem vossos pés. Porque não tem proselitismo.
O sistema das 400 sinagogas procurava prosélitos, evangelizar, gritar nas ruas, orar nos templos, mostrar que cumpriam a Bíblia, guardar o sábado, dar o dízimo. É religião. E achavam que eram filhos de Abraão salvos e prometiam aos povos, às multidões: vocês estão salvos. Se fizerem isso, estão salvos. Faziam qualquer coisa para ganhar um prosélito, um acólito, uma secla. Eles tinham membresia. Aí Jesus faz o contrário. Jesus diz: anunciem a verdade. Se não querem, limpem os pés. A verdade é assim. Ela é assim. Revelo a vocês que, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra terão mais misericórdia que as cidades, casas e famílias que não receberem vocês, que não quiserem ouvir este anúncio. Revelare. Olhe o que Jesus vai dizer. Agora preciso lhes dizer: vocês estão indo como ovelha no meio dos lobos. Sabe quem é o lobo aqui? Você sabe quem é o lobo aqui? Você sabe. Olha Jesus ensinando dualidade. Sejam serpentes com a vossa sextra, e sejam pombos com a vossa dextra, porque é a única forma de enfrentar os lobos. E quem são os lobos? Gran finale. Eu disse a vocês que Mateus 5, 6, 7, ele deu o primeiro ensino público, esotérico. Escreva aí, Mateus 5, 6, 7. É o primeiro ensino público, esotérico com X. Se você não sabe o que é esotérico, esotérico é público. Público. Assim como excelência, eclesia, a igreja. Público. Uma assembleia, uma audiência pública. Agora, em Mateus 10, escreva aí, em Mateus 10, ele está fazendo uma reunião para obreiros. 72. Interna, exo com S, interna, assuntos internos, um treinamento para só aqueles que iriam falar em nome dele. Este ensino esotérico de Jesus interno é a primeira doxia interna, e ele diz para os 72: esses lobos... hoje eu estou no Facebook, hoje deu tudo errado, mas no final dá tudo certo. Não me impediu de estar aqui. Nunca fui tão tarde, mas vou terminar porque a maioria assiste gravado. E eu quero pedir a você a sua atenção. Eu vou concluir minha missão hoje. Aguça sua atenção. Sensibiliza. Olha que coisa mais linda. Esses lobos entregarão vocês ao sistema político. E vos açoitarão. Não é lá na casa do governo, não. É nas suas igrejas. Em nome de Deus, da fé e da Bíblia, eles vão torturar vocês. Você quer ser testemunha de Jesus?
Você acha que você cumpriu o ID aí de sinagoga em sinagoga, pregando e ganhando dinheiro? Cantando e ganhando dinheiro, você acha que isso é servir a Deus? Como estão enganados hoje. Não se preocupem com o que vão falar diante dos lobos. Naquele momento o próprio Espírito falará por vocês. Se prepare, porque você vai entender textos que você nunca entendeu. Por causa da religião. Não é assim que está acontecendo na tua família. Famílias se dividirão, ele já tinha vaticinado isso. Pais entregarão filhos. Filhos matarão, entregarão os pais à morte. Por quê? Por medo da retaliação política e religiosa. Imagine 72 indo às nações, às aldeias, dizendo: o rei chegou. Esse é o evangelho, é o anúncio de que o rei está aqui, vai vir aqui, vocês o verão. Ele faz coisas maravilhosas diante dos nossos olhos, para que vocês creiam que ele é o Mashiach. Quem de vocês pode acreditar que ele já está entre nós? Nesse momento, o pai, que é muito crente, muito católico, muito evangélico, que frequenta a sinagoga, que é fiel, ele diz: não acredite nisso, filho. Mas pai, ele está dando vista aos cegos, ele até devolveu a vida para uma menina, estão falando. A Escritura não diz que viria o Salvador. Não acredite nisso, filho, não acredite. Acredite nos nossos sacerdotes, nossa tradição, nossas gerações, são 400 sinagogas, só em Jerusalém. E acontece que nos desdobramentos, o que acontece na família, o que sucede, qual é a consequência nas famílias? Quando chegar a hora do julgamento mesmo, o filho escapa da mão do pai e vai lá escutar o ensino do discípulo que está lá. O pai, sabendo disso, sabe que vai ser retaliado. O seu emprego, a sua casa, a sua reputação, o seu status. E aí o pai faz de conta, não é assim? Que não conhece o filho. E se é o pai e é a mãe que se entregam à verdade, o Mashiach está aqui, e acreditam na pessoa do Messias, alguém da família não vai acreditar, e por medo dos sacerdotes, medo do governo, medo da prisão, medo de ser morto, medo de ser entregue, e querendo ir no caminho largo com todos, vai negá-lo. E vai negar a sua própria esposa, o seu próprio filho, o seu próprio pai. A esposa vai dizer: mas o nosso filho está preso. Não importa, que fique lá, que morra. Ele negou a fé, ele negou a Bíblia, ele negou a igreja, aprendeu desde criança. Está pagando o preço por isso. É dolorido como pai, é dolorido, mas que morra. Não obedeceu a Bíblia. Quem está compreendendo, quem está enxergando o que Jesus estava dizendo? E não é que hoje ainda é assim? E muito mais agora. Porque quando vier a grande tribulação, vai ser muito mais terrível do que aqueles dias há 2000 anos atrás. Ah, nós viveremos isso. Aí Jesus diz: quase todos odiarão vocês por causa da verdade.
perseguirem vocês numa cidade, vão para outra. Porque antes de chegarem a todas as cidades, eu chegarei. Pasmem que tem muita gente, tem até denominação, que não possui porte de arma. A Bíblia é uma arma. Tem denominação que, com base nesse versículo isolado, acreditam que o Messias já veio, que ele já voltou e que não tem a volta de Jesus. É triste demais. É triste demais. Um povo sem mestres. Você pode entender a semântica tão cristalina do texto? Ele está dizendo aos 72, antes que vocês anunciem o reino a todas as cidades, eu vou chegar em cidade por cidade. Porque o que eles estão anunciando? Um reino com um rei, que é ele, que chegaria nas cidades. Ele chegaria antes que eles terminassem todas as nações. É isso. E ele chegou, e ele foi até lá, nós veremos, até o final dos 1260 dias. Ele disse, vocês não são maiores que eu. Mas se fizerem como eu fiz até agora, serão como eu. Revelare. Agora há pouco vocês viram os crentes religiosos me chamarem de satanista. Quem está falando aqui é Jesus. Lembra que os mestres da lei pela primeira vez foram lá diante do povo e disseram, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Ele tem dentro dele, ele é morada de Lúcifer. Você entende? Já que é para colocar como eles pregam hoje. Jesus não respondeu nada, pelo menos o Matiarro não falou. Mas na reunião com os 72 discípulos, ele diz, vocês viram? Me enfrentaram publicamente pela primeira vez e disseram que eu tenho o príncipe dos demônios. Escuta o que Jesus vai dizer agora. Agora há pouco me chamaram de satanista, que tem o Beelzebu. E eu sou o pai desta família, escreva aí, família, que família? A família dos cristãos. A família dos 72 discípulos. Está entendendo? Quantos já leram isso e não entenderam? Os 72 discípulos é a família. São a família. Então se preparem do que serão chamados pelos lobos. Ele está dizendo o seguinte, se o pai de família foi chamado de satanista, imagina vocês que são os filhos, que são a família. Se preparem porque os lobos vão chamar vocês de coisas terríveis. Mas não tenham medo, porque tudo será revelado. O que vos digo em trevas. Aumenta essa música agora. O que vos digo em trevas. Por que dizer que a reunião deles era esotérica? Por quê? Olha o que Jesus está dizendo. Está aí na tua lei. Está escrito aí na tua lei. Ele disse, o que vos digo em trevas, esotericamente, só para vocês aqui, ó, internamente. Vocês vão pegar o que eu estou dizendo em trevas e vão dizer exo com x, ex. Vão dizer para todos lá fora publicamente. Está entendendo? O que vocês estão ouvindo aqui nessa reunião em trevas interna, vocês dirão a todos publicamente na luz. Não temam se os líderes das sinagogas, das igrejas, vão querer tirar a vida de vocês, porque eles não podem tirar
de vocês a vida eterna. Aquele que reconhecer a verdade publicamente, eu o salvarei publicamente no juízo. Mas o que rejeitar a verdade, eu o destruirei no juízo. Este é o Deus justo e dual. Revelare. Ainda não é tempo de paz. Não chegou o reino completamente. Primeiro vem o crivo, escreva aí, primeiro vem o crivo, a espada. Por quê? Pois ao trazer a verdade será inevitável que haja divisão de abo na sua família. Por quê? Quem lembra o que João Batista disse? Ele batizará com fogo, juízo, vai separar palha e trigo. É isso que a verdade faz. Ela separa trigo e palha. Então é inevitável. Não é que Jesus veio. Muitas pessoas me perguntam isso, me enviaram até vídeos. Mas como? Ele não pode ser o Messias. Cristãos hoje não acreditam mais nele. Ex-cristãos não acreditam mais nele como Messias porque descobriram que ele não trouxe a paz. Não é que ele quis trazer a espada. É que a verdade é uma espada que divide com fogo palha e trigo. É inevitável. Ele está dizendo, as famílias, quando ouvirem a verdade, vão se enfrentar. Porque parte da família vai acreditar, mas parte da família vai rejeitar. Então haverá divisão. Não é porque ele quis, é porque a verdade traz isto. É inevitável. Quem pode entender? Será inevitável. Se segura aí, você que sofre na tua família, você precisa ter muito amor para com eles. Muito amor. Ele está dizendo, será inevitável que os inimigos do homem, transcreva isso, serão, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quantos que não entendem essas passagens, textos obscuros como esse? Quem ama o pai ou a mãe mais do que ama a mim não é digno de mim. Quantas vezes eu vi as pessoas, quase todas, que dizem ter Jesus como mestre, não entendem esse texto, assim como não entendem quase nada. Agora você pode entender esse texto? Olha dentro de qual contexto que ele está falando. Vejam o que realmente o Mestre Supremo disse. Aspas. A família se dividirá. Pois uns vão aceitar a verdade. Outros não vão querer negar a tradição religiosa que foram criados, educados. Quem, por amor à família, desprezar a verdade e preferir a tradição religiosa com medo de perder poder, reputação, ou negar a sua fé religiosa, não é digno de mim. Pois quem não tem coragem de tomar sua cruz e me seguir, mesmo que isso seja vergonhoso, dá-la-te porta estreita, contrário à maioria. Contrário à maioria, nós vamos ver isso aqui amanhã, no próximo grau.
não é digno de mim. Quem pensar mais em si mesmo morrerá. Mas quem por amor pensar em mim mais do que si mesmo, pensar mais na verdade do que em si mesmo, viverá. Toda a família que receber vocês estará recebendo a mim mesmo. Vou revelar para vocês. Quem receber vocês como um profeta, considerando ele no tratamento de um profeta, então receberá diante do Criador a contabilização de um profeta. Onde até um copo de água dado para matar a sede de um de vocês que eu envie em meu nome, será contabilizado diante de mim, e eu jamais esquecerei disso. Até amanhã.